Graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco sempre. Vamos abrir a Escritura, aproveitar que vocês estão em pé, no livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Enquanto vocês encontram, quero dizer que é uma grande alegria nossa poder estar hoje reunidos com os irmãos, reunidos com nossa casa aqui em Bahia. Parte nossa agora é a Lagoa Grande, parte aqui em Bahia. E é uma alegria também festejar junto com os irmãos mais um ano de vida desta nossa igreja. Meu desejo é que por muitos e muitos anos continue a igreja de Tambaí a crescer, a dar frutos, como tem sido uma bênção para a obra do Senhor, seja aqui, seja em Alagoa Grande, seja onde a igreja tem, por meio dos seus trabalhos, ajudado a obra do Senhor. Vamos então, irmãos, ler o texto de Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versículos de 9 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Permitam-me orar mais uma vez. Santo Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Te agradecemos por este momento. Pedimos, Senhor, tão somente que o Senhor possa usar o Teu servo, como já foi orado, mas que possa também clarear as nossas mentes a entendermos este texto e a trazê-los para a prática da nossa vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas servos praticantes, operosos para a Tua glória. Assim te oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Queridos, todas as vezes que nós falamos em igreja vitoriosa ou em vitória no meio do povo de Deus, infelizmente por conta de um contexto em que nós vivemos no evangelicalismo brasileiro, sempre se faz uma ligação à vitória triunfalista de nossas posses ou de qualquer coisa do tipo. Quando nós dizemos a igreja do Senhor vencerá, a igreja do Senhor prevalecerá, sempre vem-nos em mente a imagem de nós individualmente sendo beneficiados por alguma das bênçãos do Senhor na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. Geralmente é assim que, infelizmente, a maioria de nós entendemos. Mas veja, a igreja vitoriosa, segundo a Escritura, não trata-se de uma igreja que não passa por sofrimentos, tribulações, lutas, mas segundo a Escritura, a igreja vitoriosa é esta narrada no Apocalipse pelo apóstolo João.
Igreja que, ao contrário do que muitos imaginam, que muito sofre, mas que venceu, não por si, mas por causa de Cristo, o Cordeiro que venceu. E é justamente sobre isso que nós vamos falar esta noite. Em um dia de aniversário da igreja local, é interessante relembrarmos que esta igreja é parte de uma igreja maior que no final vencerá e estará junto com o Cordeiro na eternidade, para a glória de Deus. Antes de iniciarmos a exposição dos versos, eu gostaria que nós entendêssemos um pouco dessa carta que foi escrita pelo apóstolo João, apóstolo que a Escritura chama do apóstolo amado, aquele que andou com Cristo enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Foi escrito cerca de 95 a 96 depois de Cristo, durante uma perseguição que houve do imperador romano Domiciano. O destinatário dessa carta, inicialmente, foram as 7 igrejas da Ásia, como está descrito em Apocalipse, capítulo 1, 4, mas que, de alguma forma, também representavam simbolicamente toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Então, nós poderíamos dizer, de alguma forma, que a carta, o livro de Apocalipse, ele foi destinado a toda a igreja do Senhor, que estava espalhada na terra nos dias do apóstolo João. E, consequentemente, a todos nós. E o propósito que João teve em escrever essa carta foi de encorajar os cristãos perseguidos, reafirmando sempre o domínio soberano de Cristo na história. Veja, mesmo em meio a tantas e a terríveis perseguições que a igreja passava naquele momento, era necessário para esta mesma igreja sempre ter em mente que o domínio não estava na mão do imperador Domiciano, ou qualquer que fosse, mas sempre esteve do início e estará até o fim nas mãos do supremo imperador do universo, o nosso Senhor Jesus. O propósito também desta carta é mostrar a certeza do juízo de Deus sobre os ímpios. Deus haverá de punir por meio do julgamento de Cristo, como nos diz um credo antigo. Ele voltará e virá julgar vivos e mortos. João nos escreve por meio do Espírito Santo esta carta para nos lembrar também que a justiça para os ímpios haverá de vir, assim como a vitória final para a igreja e para os justos. Já adentrando, irmãos, a este contexto do pequeno texto que nós lemos nesta noite, que com a graça de Deus exporemos. É interessante saber do que trata também um texto um pouco antes desse que nós lemos, a partir dos versos 1 do capítulo de número 7. Essa primeira parte do capítulo 7, João declara aqui, relata a visão de um grupo de 144 mil pessoas. Veja, algumas seitas ensinam que este é um número de pessoas que haverá de estar com o Senhor no céu, enquanto um outro número específico estará com o Senhor na terra. Este número é exato e, por isso, existe esse ensinamento de que somente este grupo seleto estará com o Senhor na glória. Mas veja, no verso de número 9 deste mesmo capítulo, João olha novamente e vê uma grande multidão que ninguém podia contar, diz ele. É o texto que nós lemos. É o mesmo grupo que ele está vendo. Não trata-se de um grupo diferente. Apenas ele observa de um ponto de vista diferente. Na primeira metade do capítulo, ele vê o verdadeiro Israel de Deus passando pelo deserto deste mundo através da grande tribulação. E os 144 mil representam justamente a verdadeira igreja de Deus em qualquer lugar e em qualquer momento deste mundo. Ou seja, os números que aparecem em Apocalipse nem sempre, e na maioria das vezes, não devem ser tratados de forma literal, mas tratam de símbolos que apontam para algo que acontece de forma completa. E este número, 144 mil, retrata a igreja de Cristo, olhando o contexto de como o apóstolo João escreve, a igreja passando pela tribulação na terra. Mas no versículo de número 9, João então vê uma multidão inumerável
que representa, de certa forma, a soma de todos os crentes de cada geração, lugar e tempo reunidos em glória e na glória. Representa o total dos eleitos de Deus, a igreja triunfante, depois da grande ou da tribulação deste mundo. Mas veja, irmãos, volte seus olhos ao verso de número 9, o texto que nós lemos nos diz o seguinte: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas, e aqui literalmente folhas de palmeiras nas mãos. Gostaria de dividir aqui em algumas partes. Primeiro, quem são estes que João o apóstolo viu naquele momento? Determinada visão escatológica chamada dispensacionalista vê essa multidão como os santos da tribulação. Para que nós possamos entender um pouco dessa ideia, dessa teologia, os dispensacionalistas dizem que a grande tribulação mencionada no verso de número 14 vai acontecer apenas no futuro. Alguns pensam que durará cerca de 3 anos e meio, outros dizem que durará e continuará por cerca de 7 anos. Este tempo sem paralelo de sofrimento e perseguição acontecerá depois que a igreja for removida do mundo no arrebatamento, dizem os dispensacionalistas. O Espírito Santo será retirado para que Satanás possa ter liberdade para espalhar pela terra e causar todos os tipos de estragos. Durante este período, irmãos, eles dizem, a multidão, ou uma grande multidão inumerável, será convertida. Mas veja, esse ensinamento faz muito pouco sentido. Os apóstolos passaram décadas pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Multidões foram convertidas como resultado. Ainda assim, devemos esperar que em algum tempo futuro, sem o testemunho da igreja, que haverá de ser retirada nessa visão, e sem o poder do Espírito, haverá tantos convertidos que ninguém poderá contá-los. Isso tornaria os esforços da era apostólica, irmãos, insignificantes. Também tornaria o testemunho da igreja e a obra do Espírito Santo totalmente desnecessários na salvação dos pecadores. Ora, se haverá um tempo em que esta grande tribulação acontecerá e a igreja não estará mais na terra e o Espírito Santo será retirado, como haverá de acontecer conversões, se é o Espírito de Deus quem converte o coração do homem. Pois bem, queridos, o que João está descrevendo é o que foi prometido a Abraão na aliança da graça de Deus. Descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia na praia ou as estrelas no céu, numerosos demais para contar, descritos em Gênesis capítulo 22, verso 17. João está usando aqui, irmãos, a mesma linguagem que Deus usou quando revelou o Evangelho a Abraão. Nós devemos entender essa multidão inumerável em termos de herdeiros e beneficiários da aliança do Senhor. Essas pessoas são a semente espiritual de Abraão. Elas são a soma total dos crentes. Esta, irmãos, é a culminação de tudo o que fora prometido na aliança eterna, selada agora pelo sangue do Cordeiro. João nos diz ainda no verso 9 que essa multidão não pode ser numerada. Isso não significa que essa multidão de santos seja infinita, que não tem um número certo. E daqui alguns podem dizer, talvez, que a doutrina da eleição não teria espaço, já que não é um número fechado. Todavia, é um número fechado de eleitos, um número certo, não infinito. Mas o que João quer dizer aqui, ao contrário disso aqui, é uma grande multidão que nenhum homem pode enumerar. Mas Deus pode enumerar. E Deus enumerou. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Deus enumera seus santos. A palavra do Senhor nos diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece cada santo pelo seu nome.
Eles são inumeráveis no que diz respeito a você e a mim, mas Deus conhece cada um deles. Para o Senhor, eles não são inumeráveis. O verso 9 ainda diz que João vê uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono. Ele vê pessoas com todos os tipos de diferenças nacionais e étnicas, mas elas estão louvando o Cordeiro com uma só voz. Jesus diz, irmãos, em Mateus capítulo 24, verso 14, que o Evangelho deverá ser pregado em todas as nações antes que o fim venha. E sem dúvida haverá na glória uma variedade de etnias, de nações. Não significa dizer que todos serão salvos, como pregam aqueles que acreditam no universalismo, mas significa que sim, que o Senhor, sem acepção de pessoas, salvará, tem seus eleitos em cada nação espalhada na face da terra, e nós estaremos lá, uma só voz, cantando e louvando o Cordeiro que venceu. Amém. E onde estes servos do Senhor estão, a inumerável companhia destes redimidos está na glória. Isso é evidente pelas vestes brancas que eles vestem, pelos ramos de palmeira que eles agitam e pelos arredores daquela circunstância. Os ramos de palmeiras também são uma alusão à festa dos tabernáculos no Antigo Testamento, que é vista ali no livro de Levítico, capítulo 23, que lembrava os filhos de Israel dos 40 anos em que vagaram pelo deserto. A festa daquele momento dos israelitas era uma celebração da sua libertação do Egito e da chegada antecipada à terra prometida. Da mesma forma, os santos glorificados passaram pela grande tribulação, como diz o verso 14, em vitória agora estão no reino de Deus, assim como o povo de Israel, que saiu do Egito e chegou à terra prometida. Eles estão da mesma forma, na glória, cantando ao Cordeiro, com os seus galhos de palmeiras nas mãos, celebrando esta grande vitória da igreja. Mas veja, irmãos, e que tribulação é esta? Esta tribulação não são 3 anos e meio de intensa perseguição que ainda virá. Ela se refere a toda a jornada de Deus entre o Mar Vermelho e o Jordão. Em outras palavras, a grande tribulação representa as nossas peregrinações pelo deserto. É a vida desde o momento em que Deus intervém para lhe resgatar da escravidão do pecado e de Satanás e lhe colocar no caminho da vida até o dia em que sua vida termina. Nesse sentido, a grande tribulação é a nossa peregrinação neste mundo. Não há tribulação maior para a igreja, para o povo de Deus. Não há perseguição sanguinária maior do que ter de lutar todos os dias contra o pecado que há no seu próprio coração. Veja-se para você, isso não trata-se de uma grande tribulação, meu irmão. Então você não notou, não percebeu quem de fato é, ou o que de fato é a sua natureza. Se para você e para mim não é tribulação viver com a presença, não a escravidão, mas a presença do pecado a nos atormentar, do amanhecer ao anoitecer, sabendo que esta liberdade total do pecado só existirá na glória. Se isso não é uma grande tribulação, você não entendeu que você vive nesta guerra contra o pecado interno do seu coração. O texto diz que essa multidão inumerável, tendo passado pela tribulação, agora está fora de perigo. Agora está além da dor e do sofrimento. Os versículos 15 a 17 dizem: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua presença. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrimas no céu, pois Deus oferece mais do que conforto. Ele dará os seus santos aos seus filhos. Agora a felicidade completa, plena. Agora não mais com a sua natureza corrompida, mas agora livres de uma vez por todas da natureza caída, poderão adorar o Criador das suas vidas de forma plena, na sinceridade quase absoluta dos seus corações. E como eles chegaram lá? Veja, um dos anciãos diz a João no verso de número 13, veja mais uma vez, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião, ele não está pedindo informações a João. Em vez disso, se você perceber bem, ele está chamando a atenção para a questão importantíssima de como esta grande multidão dos salvos no céu chegou lá. João diz a ele: meu Senhor, tu sabes como eles chegaram até aqui. João está dizendo a ele: diga-me como eles chegaram. Então o ancião lhes diz que são estes os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas pessoas, irmãos, não estão na glória porque passaram por tribulações. Elas não estão lá porque tiveram momentos difíceis nesta vida e Deus lhes devia algum tipo de compensação. Não é porque os cristãos sofreram aqui que eles vão ter um lugarzinho guardado para descansar das mazelas desta vida. Não é por esse motivo. Eles estão lá, diz a Escritura, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles passaram pela tribulação confiando nele, no Cordeiro, e lavando-se no sangue da expiação. Observe que esses santos tiveram de lavar as suas vestes. A salvação vem somente do Senhor. Não podemos nos salvar, mas temos que ir até Ele com as nossas vestes sujas. Temos que ir com nossas vestes imundas para que elas possam ser lavadas pelo sangue dEle. Esse é o caminho para o céu. Você e eu, como pecadores, vamos até Cristo, conscientes da nossa imundície. Achamos que somos pessoas muito boas e talvez até tenha alguém em nosso meio que se acha assim, muito bom. Mas você só se achará muito bom até que o Espírito abra os seus olhos como abriu os nossos, para que realmente entendêssemos quem somos. E então vamos na imundície do nosso pecado ao Salvador e clamamos: lava-me, Salvador, ou eu morro. Essa é a única maneira de chegar ao céu. Foi assim que essas pessoas chegaram lá, diz o ancião a João, elas vieram pela graça de Deus, confiando no sangue de Cristo. E o que eles estão fazendo lá? O verso de número 15, veja. O ancião diz: a razão, porque se acham diante do trono e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Os santos nos céus, irmãos, estão na glória constantemente adorando a Deus, atribuindo a salvação a Deus e ao Cordeiro. Podemos achar, irmãos, que quando eles chegaram ali, não precisariam mais pensar sobre a salvação. Mas esse não é o caso.
Nós precisaremos de uma eternidade para apreciar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Aqueles santos clamam e cantam no verso 10 ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, somente a Ele pertence a salvação. Eles não se cansam de dizer isso. Eles não se cansam de reconhecer diante do Senhor: nós não chegamos aqui por nós mesmos, não foram os nossos méritos, não foram os nossos sofrimentos, mas foi o Cordeiro a quem pertence a salvação. Foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos colocou aqui. E nós não temos nada a não ser as nossas vestes brancas lavadas no seu sangue. Irmãos, que gloriosa visão é esta do apóstolo João. E o que isso tem a nos ensinar, além de tudo isso, diretamente? Veja, o texto por si só, ao lê-lo, nós já temos aqui muito para a nossa vida, nós já poderíamos sair daqui, inclusive, regozijados. Mas eu gostaria, irmãos, de aprofundar um pouco mais sobre a doutrina da vitória final da igreja. Veja, irmãos, a visão de João em Apocalipse capítulo 7 mostra a vitória definitiva da igreja, de uma vez por todas. A multidão inumerável diante do trono representa a plenitude, a completude dos eleitos de Deus, os herdeiros da aliança. Como vimos, essa imagem confirma a promessa que foi feita a Abraão, que é o pai de uma multidão, o pai da fé. Todos aqueles que creram no Cordeiro são filhos de Abraão, são descendência incontável dele. E sem dúvida, este plano executado na história pelo Senhor mostra o cumprimento da redenção que foi planejada, segundo a Escritura, desde a eternidade. Porque a Escritura diz que antes que o mundo viesse a existir, o Cordeiro havia sido morto. A verdadeira igreja de Cristo, ao longo da história, tem atravessado tribulações. Mas nós devemos nos assegurar que a vitória final está assegurada, não por mim, por você, mas pelo Senhor. Sem dúvida, o caminho para o Senhor, o caminho para a glória, é repleto de tribulações. Mas estas tribulações jamais separarão os santos do amor de Deus. Não haverá nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Diz o apóstolo Paulo, quem nos separará? O sofrimento, este sofrimento presente, ele apenas tornará o céu mais glorioso e mais desejado por nós. A forma como a Escritura fala, reforça essa realidade, descrevendo os santos glorificados com vestiduras brancas, símbolos da pureza imputada por Cristo, colocada por Cristo nos seus. Sem dúvida, aqueles que chegaram ali, chegaram porque antes o Senhor assegurou a todos que todos chegariam não por suas forças, porque a tribulação ela virá, e ela tem vindo. Ela veio para os irmãos no início da igreja, e ela continua a vir para cada um de nós. A tribulação, ela tenta a todo custo não nos matar, não arrancar talvez o nosso sangue externo, mas a tribulação interna, ela tenta a todo custo sangrar o nosso coração espiritual, nos tirar da face do Senhor.
Mas a Escritura diz, irmãos, que isto está garantido pelo Senhor. Nós perseveraremos até o fim, porque o Senhor disse que nós perseveraremos, e é Ele quem segurará as nossas mãos. A vitória da igreja não se dá por méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Não é o sofrimento dos mártires, mas o sangue de Cristo que purifica os eleitos. O sangue de outros mancha. Esse é o único sangue que torna as vestes dos santos brancas e puras. Aqueles que estão diante do trono são os que confiaram no sacrifício de Cristo, do Cordeiro, e lavaram nele as suas vestes no seu sangue. A visão gloriosa e bela do estado final dos santos, irmãos, nos dá a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. O Senhor chamou você e a mim, chamou a sua igreja, mas Ele não nos prometeu somente chamar no primeiro momento. Ele prometeu iniciar e concluir a boa obra que há em nós. Por esse motivo, nós podemos ter absoluta certeza, o sofrimento e a tribulação presentes nesta vida não são o fim. Ainda que talvez outros tipos de sofrimento nós tenhamos, como doenças, enfermidades, como tristezas, como desemprego, como necessidades. Tudo isso faz parte da vida do cristão neste mundo. Mas veja, no reino eterno, o texto nos diz algo tão glorioso. Não haverá mais fome, sede, sofrimento ou lágrimas, pois Deus suprirá plenamente o seu povo. E que imagem que nos vem à mente do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que imagem! E o último verso: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja o fim glorioso do povo de Cristo, é sentar-se à mesa com o Senhor. Naqueles dias, nada mais nos faltará. Somente o Senhor será suficiente e completamente suficiente. Cristo será o pastor que cuidará de nós, enxugará do nosso rosto toda lágrima. Sem dúvida, irmãos, a grande mensagem desse texto é a segurança da igreja em Cristo e a vitória triunfal da igreja do Senhor. Embora a jornada aqui seja de muitas lutas, o fim será glorioso. A vitória não é incerta. Ela é certa, é garantida pelo poder e pela fidelidade de Deus, não a nós, mas ao seu nome. Pois o Senhor é fiel a si mesmo. Além de tudo que vimos, irmãos, como poderemos trazer isso para as nossas vidas? De forma mais prática. Como nós já vimos aqui várias vezes, a caminhada cristã ela não é isenta de sofrimento. Mas nós devemos lembrar que toda dor aqui, ela nos conduz a uma glória maior. Por isso, gostaria de falar primeiramente para nós, os cristãos. Assim como aqueles que desfrutam da presença de Deus, que já estão com o Senhor, nós também enfrentaremos tribulações neste mundo. A igreja ao longo da história foi perseguida, provada, muitas vezes rejeitada. Cada um de nós individualmente também passa por essas aflições. Sejam elas extremas,
causadas pelo mundo hostil que odeia a igreja, que odeia a Cristo e tudo o que se chama pelo seu nome, ou seja, pelas aflições internas causadas pela luta contra o pecado e as tentações. No entanto, irmãos, nenhuma tribulação, como já vimos, poderá nos separar do amor de Deus. Se aqueles, lembremos-nos, que nos precederam permaneceram fiéis em meio a perseguições, como não perseveraremos também? Nossa esperança, ela não deve estar na ausência das dificuldades, porque elas virão. Se nós estamos com uma mentalidade evangelical, infelizmente deturpada, que muitas vezes ensina que a vida cristã ela é totalmente livre de sofrimento, eu sinto lhe dizer, como certa vez C.S. Lewis disse, o cristianismo não é a religião para você. Se você acha que ao viver essa vida, você não sofrerá, sinto dizer que você está perdendo o seu tempo, enganando-se a si mesmo. Nossa esperança não está nisso, porque nós sofreremos, nós passaremos por dificuldades. Mas a nossa esperança está na promessa de que Cristo nos sustenta e nos conduzirá ao seu descanso eterno. Nós devemos continuar buscando a santidade no Senhor, perseverando sempre no Senhor, servindo ao nosso Deus sem fraqueza, sem preguiça, buscando força nele. Quando estivermos fracos, porque de fato as tristezas e as tribulações dessa vida em algum momento nos farão esmurecer, isto é verdade, nós devemos nos lembrar de que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor. E por esse motivo, irmãos, é que nós não pereceremos. Como aqueles que agora estão diante do trono do Senhor, nesta passagem. Nós também, enquanto ainda não vamos ao encontro do nosso Salvador, nós também somos chamados a um serviço constante, a trabalhar na obra de Deus. Veja, se nós somos preguiçosos aqui, se nós não damos o nosso serviço à obra de Deus aqui, o que me faz entender que eu quererei adorar o Senhor por toda a eternidade? O que lhe faz achar que o céu, a glória eterna, é um lugar para você? Se você tem preguiça de servir Deus aqui, o que faz você pensar isso? O Senhor nos chama, cristão, a trabalhar na sua obra, com todo desejo, com toda alegria em servir ao Senhor da obra. A minha segunda palavra é para os que não são cristãos ainda. O texto também nos mostra que apenas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro estão diante do trono de Deus. Isso nos leva a uma pergunta, e que eu faço a você que ainda não conhece a Cristo. Onde você estará nesse dia? Se você não pertence a Cristo, saiba que fora dele não há esperança. O céu é um lugar de alegria, descanso, comunhão com o Senhor, mas essa promessa não é para todos, indiscriminadamente. Não basta ser bonzinho, ou não ser um criminoso, não basta. Não basta se encher de autopiedade, não é suficiente.
A Escritura diz que suas obras são como trapos de imundície, à parte de Cristo. Se você não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, é somente isso que você representa para o Senhor. O texto nos mostra que esses santos foram purificados não por seu próprio sofrimento, não por suas próprias obras, o que significa que você, por mais que seja bonzinho e faça boas obras, jamais alcançará a salvação eterna. Sem Cristo, sem o Cordeiro, sem o seu sangue, ninguém pode entrar, ninguém vai entrar lá. Talvez você tenha experimentado dores e tribulações nesta vida, e o mundo talvez não tenha resposta para o seu sofrimento, mas veja, de fato, eu não estou dizendo que se você vir a Cristo, seus problemas vão acabar. Você terá outros, mas você será feliz com o Senhor. Você será, de fato, feliz com o Senhor. Porque você não passará mais por essas tribulações que você hoje passa sozinho. Você terá alguém que passará com você. O Cordeiro estará com você. A sua tristeza não será eterna. No fim, Deus enxugará dos seus olhos também toda lágrima. Mas para aqueles que continuarem a rejeitar, haverá um choro sem fim. Você não chorará somente neste mundo. Este choro será muito pior do que toda lágrima que você já derramou neste mundo. Hoje você tem diante de si um convite de misericórdia. Entenda assim. Não espere para reconhecer sua ignorância, para entender que está errado e buscar ao Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração diante da verdade. Cristo continua chamando pecadores ao arrependimento. Venha a Ele, lave suas vestes em seu sangue e receba a certeza como estes receberam de uma eternidade na presença do Senhor. Gostaria de encerrar, irmãos, com as palavras do teólogo puritano Matthew Henry, que disse assim: anteriormente, os crentes tiveram muitas tristezas e derramaram muitas lágrimas, mas por conta do pecado e da aflição. Mas o próprio Deus, com sua mão bondosa e meiga, vai limpar estas lágrimas, e elas não retornarão para sempre. E eles não teriam estado sem essas lágrimas quando Deus veio para limpá-las. Nisso, Ele age com eles como um pai carinhoso que encontra o seu filho amado chorando em lágrimas, conforta-o, limpa os seus olhos e transforma a sua tristeza em alegria. Isso deveria, diz ele, aliviar a tristeza do cristão nessa presente época e apoiá-lo em todas as suas tribulações, pois os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Santo Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua imensa misericórdia. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar e nos lembrar que a esperança não é este mundo, mas que os nossos olhos devem estar fitos, olhando para Ti, para o Cordeiro, que lavou as nossas vestes. Ó Cristo, nos faz lembrar sempre, Senhor, em meio a tantas tribulações que passamos nesta vida, nos faz lembrar sempre, ó Deus, que nós não somos deste mundo e que nós estamos aqui por um pouquinho de tempo e que em breve, muito em breve, estaremos com o Senhor para sempre. Nos ajuda, Senhor, na nossa peregrinação. Nos conduz, ó Senhor. Glorifica o Teu nome por meio da Tua igreja.
em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos.